Olá pessoal, beleza? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem aí um HD externo? Se você tiver um HD externo, dependendo do modelo, né, você vai ver que ele tem uma entrada. Ok? Esse aqui, por exemplo, é um HDzinho que tanto eu posso utilizar ele como HD externo, como eu posso utilizar ele num notebook, é um HD de 3,5 polegadas. Ok? Dá para você ver aqui uma interfacezinha. Vamos ver se você consegue ver essa interface aí. Tá lá, né? Essa interface é uma interface mais nova, mais moderna, ok? Eu tenho um outro HD mais antigo, que também é 3,5 polegadas, mas ele é bem mais antigo. Esse aqui na época era o top das galáxias de moderno. 256 GB, era o maior que a gente conseguia comprar na época. Este aqui, que é menorzinho, 1 tera, ok? Legal. E aí saiu um outro mais moderno. Esse aqui é um HD também, ó. É um HD externo. USB 3.0, super rápido. Mas olha a diferença de tamanho, né? Esse aqui já parece uma memória, é um HD SSD para notebook também. Posso usar no notebook ou posso usar aqui nessa casezinha. Muito bacana, né? E tem também aqueles mais antigos ainda. Tem um outro HD aqui. Olha só. Eu tenho esse HD, que tem também a interfacezinha mais antiga ainda, que é de 1 tera. Agora dá uma olhada. 1 tera e 1 tera. Certo? E eu tenho um terceiro HD que está ligado ali, menor que esse aqui, muito menor que esse, que também é de 1 terabyte. O que esses HDs têm em comum? Todos eles são de gerações diferentes. Só por curiosidade, tá? Esse aqui tem 11 anos, esse HD aqui. Esses HDs, mesmo sendo de gerações diferentes, todos eu consigo conectar no meu notebook, todos eu consigo utilizar. Eu tenho, no HD de 11 anos, eu tenho backup de sistemas que às vezes eu preciso, eu vou lá, conecto e recupero. Okay? Por que isso é possível, pessoal? Pelo seguinte, vou te dar dois exemplos aqui, ó. Todos os HDs, eles se conectam ao computador através da porta USB, são HDs externos. Independente da geração, né, a gente teve por muitos anos esse padrão aqui de USB. O que diferencia deste aqui é a corzinha branca e a corzinha azul. Branco, USB 1 e USB 2. USB 1, 1.1, etc. E aqui USB 2, 2.1, 2.2, etc. Azul, USB 3. Né? E na outra ponta, a gente já nota, por exemplo, o cabo é menor, né? Você vê aqui, olha. Olha o tamanho desse cabo aqui. Porque ele é muito rápido. Então ele não pode ser um cabo muito grande também, porque tem prejuízo de performance. Olha o tamanho deste cabo aqui, ó. Este cabo aqui, ele é maior, ele vem até com uma bobina aqui, para a questão de performance. É mais antigo ainda. Né? Na outra ponta, o que muda é o tipo de conexão. É a compatibilidade com o HD. Este aqui, por exemplo, é para este HD. Este HDzinho aqui. Conecta neste camarada aqui, olha. Vamos conectar aqui para você ver, ó. Pronto, está conectado aqui. Mas aí você fala, professor, o que tem a ver isso aqui com informática e com o nosso curso de desenvolvimento de aplicativos? Tudo a ver. Porque este é um exemplo, é uma contextualização do que você vai aprender hoje, do que você vai estudar hoje, que é interfaces. Entendeu? Então você vai aprender o conceito de interface. Esta aqui é uma aula de nivelamento. Depois que você aprender o conceito de interface, você vai conseguir melhorar muito os seus projetos. Você vai padronizar os seus projetos. Se você estiver trabalhando numa empresa, por exemplo, é comum você encontrar interfaces
em sistemas já mais maduros e você vai ter que usar as interfaces e você vai ter que seguir padrões, seguir regras. Ok? Depois que a gente terminar essa aula aqui, nós vamos implementar em um projeto o recurso para gravar os dados no banco de dados. E todo sistema que precisa gravar dados de banco de dados, ele executa 4 operações no mínimo. Incluir, alterar, deletar, listar. Dependendo, você tem filtro, você tem paginação, você tem pesquisa, busca inteligente, etc. Mas essas 4 são as básicas. E essas 4, elas têm um nome, chamada de CRUD. Nós vamos implementar um CRUD. Então, dentro de um sistema, dentro aqui de uma plataforma, né, de desenvolvimento, numa arquitetura, nós vamos criar uma interface, ok? Que vai fazer o seguinte, olha. Vou pegar de novo aqui. Nós vamos criar uma interface que, para usar a interface, eu vou ter que respeitar este padrão, ok? Se eu tiver esse padrão aqui, eu consigo conectar no computador, por exemplo, na porta USB do computador. Como eu vou implementar do outro lado, ok? Como é que eu vou implementar aqui na outra ponta? Isso não interessa. Eu posso salvar desse jeito, ou eu posso salvar desse jeito. Eu posso listar desse jeito, ou eu posso listar desse jeito. Mas a interface que conecta com a plataforma, com o banco de dados, ela é uma só. Entendeu? Então eu vou ter que respeitar esses padrões. E quando você implementa uma interface, né, no seu projeto, você garante também que, se mais de uma pessoa for utilizar a sua arquitetura, o seu projeto, ele vai ter que respeitar os padrões da interface. Você já começa, inclusive, a garantir que todo mundo está fazendo o que tem que ser feito. Não vai ter aquele caso de você ter um método, uma classe, com o nome X, outro com o nome Y, para fazer a mesma coisa. Gravar dados do banco de dados. Deletar dados do banco de dados. Entendeu, pessoal? Então é isso que nós vamos ver. Este projeto aqui eu chamei de Aula Nivelamento Interface. Não mostrei a criação do projeto porque eu considero que depois de tantas aulas que você já passou, você já sabe criar um projeto. Então crie um projeto, dê o nome do pacote que você quiser, não tem problema, tá? É um projeto Empty Activity. Nada do que está aqui a gente vai utilizar agora. Isso aqui não importa para nós. Você vai entender a questão dos fundamentos de uma interface. Neste momento eu também não vou criar pacotes, nada aqui. Eu vou fazer tudo aqui dentro do pacote principal mesmo. Tá joia? Mas na hora que nós formos partir para o banco de dados, aí sim eu vou criar a arquitetura como a gente começou lá, que a gente criou a Model, lembra? Então nós vamos criar outros pacotes ali no MVC, Model View Controller, para deixar mais sofisticada aqui a nossa arquitetura e gravar os dados do banco de dados. Bom, muito bem. Como que nós vamos criar a nossa interface? Eu vou criar uma interface chamada CRUD. CRUD é um termo comum quando você trabalha com banco de dados. Às vezes você vai fazer uma tela, quem já tem uma experiência vai fazer uma tela, tem um grid, e ali você implementa o CRUD. Botãozinho, opções, incluir, deletar, listar, ok? Então olha só. Botão direito aqui, eu vou criar nova classe em Java. E aqui aparece para a gente, ó, interface. Vou chamar de id interface CRUD. Ok? Enter. Pronto. Aqui do lado, ó, pessoal, se você clicar aqui, ó, você clicando aqui, aparece para você, tá? Toda a estrutura desta classe que está aberta. Se eu pegar a próxima aqui, ó, ele trouxe aqui, a gente tem o método onCreate. Aqui, né, a gente tem a nosso CRUD, mas a gente ainda não, a nossa interface CRUD, mas a gente não tem nada, ok? O cadeadinho aqui está aberto porque ele é pública. Se eu colocar aqui private, ó, ok? Aqui já ficou um cadeadinho vermelhinho, significa que ninguém acessa, tá? Então não pode, ela tem que ser pública. Muito bem. Agora é o seguinte, pessoal, quais são no contexto de banco de dados, né? Quais são os métodos que a gente utiliza? Incluir, alterar, deletar, listar, ok? Esses são os métodos
clássicos mínimos, né, para métodos para persistência de dados no banco de dados. São os métodos clássicos, entendeu? Mas eu poderia também ter o seguinte, ó, buscar pelo ID, eu poderia ter pesquisar pelo CPF, né, CPF, e outros métodos. Mas estes aqui são os mínimos. Então nós vamos criar uma interface que toda vez que você for implementar uma classe que vai utilizar persistência de dados, ela vai ter que usar essa interface e ela vai ter que implementar esses 4 métodos. Esses 4 métodos, eles têm um nome, né? É o CRUD. O CRUD vem de Create, Retrieve, Update e Delete. Ok? Isso aqui é o CRUD. Se você não sabia, muito prazer, eu sou o CRUD. Ok? Bom, então, características das interfaces. Nas interfaces, nós colocamos apenas os métodos, mais nada. Eu não coloco nenhuma regra de negócio, não tem corpo, não tem programação, não tem nada. O que quer dizer isso? Aqui eu tenho um método onCreate. Dentro desse método, ó, eu já tenho essas características de programação. No caso de uma interface, não. O método incluir só vai ter o nome dele lá, mais nada. Observa aqui, ó. Observa aqui do lado. Vamos criar aqui o nosso incluir. Eu vou deixar aqui embaixo mesmo, tá, pessoal? Ó, public. Eu vou colocar como void por enquanto, não vai devolver nada, ok? Mas quando a gente estiver trabalhando com banco de dados, ele vai ser booleano, verdadeiro ou falso. Ou seja, eu vou enviar um objeto. Isso é importante você já saber. Nós vamos trabalhar com programação orientada a objetos. Então eu vou enviar um objeto e se eu conseguir salvar esse objeto no banco de dados, ele vai me devolver verdadeiro. Beleza, foi salvo. Se ele não conseguir salvar, ele vai devolver falso. Opa, alguma coisa deu errado. E aí lá na view, nossa arquitetura em camadas, lá na view, se você receber o verdadeiro, você pode mandar um OK para o usuário, ó, seus dados foram salvos com sucesso. Ou se falhar, ops, lamentamos, ocorreu uma falha, tente novamente, entendeu? Beleza, então aqui eu vou chamar de incluir. Método sempre é verbo, então aqui é incluir, né? Pronto. Olha aqui, ó. Ele já colocou aqui, tá vendo para nós, ó, o incluir aqui, ó. Vamos fazer o alterar. Public void alterar. Prontinho, ó, o alterar está aqui também, ó. Vamos fazer o deletar. Public void deletar. Ok? Deletar está lá. E public void listar. Ok? Muito bem. Esses são os métodos da nossa interface. Claro que para deletar eu tenho que passar, né? Qual é o ID, qual é a chave primária. Para alterar eu tenho que fazer isso também. Como eu falei, nós vamos implementar objetos aqui. Eu vou passar objetos. E no caso do listar, né? Eu vou devolver uma lista, um array. Ok, pessoal? Beleza. Agora, como é que eu uso essa interface, né? Ela está pronta. Tudo certinho, não tem um erro, não tem nada, está tudo certo. Lembrando, só tem o nome do método, não tem nenhum outro corpo. Se você tentar fazer isso aqui, ó, quer ver? Se você tentar fazer isso aqui, ó, int p igual a 0, por exemplo, ó, ele já está aqui espanando, já está reclamando, já está chiando. Por quê? Eu não posso colocar para interfaces corpo. Interface abstract method cannot have body. Não posso colocar. Ele já me dá a opção aqui, olha, vamos lá. Ele já me dá a opção para escolher, remover, né? Ó. Puf, removeu. Entendeu? Então eu não posso ter isso aqui, não é permitido. Muito bem. Estamos com a estrutura da interface pronta. Como utilizar, né, pessoal? Aí vai entrar agora um outro fundamento da programação orientada a objeto, né? Interface é uma característica, uma técnica, né, a gente implementando aqui. Nós vamos utilizar a herança.
ok? Eu vou fazer com que uma outra classe herde as características dessa interface. Eu vou fazer com que qualquer HD que tenha esta conexão herde a capacidade de se conectar a qualquer computador pelo cabinho USB. É isso na prática. Então vamos criar aqui uma classe, ok? Chamada cliente. Pronto, classe cliente. Enter. Nossa classe está aqui e ela não tem nenhum método ainda. Não tem nada aqui. Mas vamos colocar aqui um atributo private, ok? String nome e e-mail. Só dois para a gente não se alongar aqui, né? Apenas dois, ok? E vamos criar os métodos de acesso get set aqui com generate, opção generate do nosso menuzinho. Só clicar com o botão direito e escolher generate, marca tudo e pronto. Ok, então nós estamos aqui com os métodos, né? Olha, método, né? Aparece aqui o mzinho do lado. Get nome, set nome, get e-mail, set e-mail e os atributos, os fields. O F significa field. Os métodos de acesso são públicos, cadeadinho verde aberto, e os atributos são privados, né? Como já vimos, eu só posso acessar esses atributos, né, os fields aqui, nome e e-mail, através dos métodos de acesso get e setters, que são os modificadores. Agora, a interface, nós vamos fazer o seguinte, olha. Implements, ou seja, eu vou implementar a nossa interface e CRUD. Eu coloquei o i, ele já trouxe, né? E CRUD, ok? Enter. Pronto. A nossa classe que não tinha nenhum erro, agora ela já tem um erro aqui. Ela tem uma luzinha vermelha reclamando. Quando você clicar aqui, ele vai dizer para você o seguinte, olha, implemente os métodos. Eu quero usar essa interface, eu quero conectar este HD no computador, então eu preciso do cabo. Esta interface aqui, eCRUD, ela está fazendo o papel do cabo USB. Entendeu? Não interessa a classe, pessoal. Não interessa. A classe aqui tem dois atributos. Antes de eu resolver o problema, vamos criar mais uma aqui, olha. Classe produto, né? Classe produto. Vamos criar uma classe produto. E vamos colocar aqui, ó, private string, nome do produto, private string, fornecedor do produto, ok? Vamos criar os gets e setters, fazer tudo certinho para você aprender na repetição. Ok, beleza. E vamos implementar a interface, né? Implement e CRUD. Pronto. Aqui também está reclamando. Quer dizer o seguinte, só para contextualizar, eu tenho esse HD e tenho esse HD. Cada um tem uma interface diferente. Não interessa para a nossa interface e CRUD quem vai utilizar. Eu sou obrigado a implementar o método, eu sou obrigado a fazer o cabo que conecta o computador ao HD, respeitando o modelo da interface nas duas pontas. Entendeu, pessoal? Então, voltando aqui ao cliente. Como que nós vamos fazer para resolver esse problema? Você vai clicar na luzinha aqui, o que tem opção, olha, você clicando aqui, né, ele te dá a opção de você clicar e implementar os métodos e também te dá a opção, a luzinha aparece, você só posiciona o mouse aqui, aí tem hora que aparece embaixo ali, né, na hora que aparecer eu mostro para vocês, implemente os métodos. Então vamos lá, implemente os métodos. Ele mostra aqui os métodos, todos os métodos que eu sou obrigado, esses aqui eu sou obrigado, e pronto, os métodos aqui estão implementados. E aí, observa o seguinte, ó, override, incluir, override, alterar, override, deletar, override, listar. Override é o seguinte, eu vou sobrescrever esse método. Sobrescrever o seguinte, aqui no CRUD, eu só tenho o nome do método. Eu não sei como vou incluir um cliente,
ok? Não sei como eu vou incluir um cliente, né? Tá certo? Não sei. Produto, a mesma coisa. Vamos lá, ó. Produto, incluir os métodos, pronto. Pronto. Então eu tenho aqui produto. Eu não sei como eu vou incluir o produto. A interface ela não sabe disso. E agora sim eu vou especificar como é que eu incluo um produto, né? Olha só, produto tem nome e tem fornecedor. Cliente tem nome e tem e-mail. São propriedades diferentes, mas eu posso, independente de qualquer coisa, incluir, alterar, deletar e listar cliente. Eu posso incluir, alterar, deletar e listar produto, ok? E aí o que teria que fazer aqui, né, pessoal? Teria que fazer o seguinte, olha. Vamos usar o nosso log, tá? Log I de information, ok? Lá, incluir, né, cliente, hipoteticamente. A tagzinha não existe, a gente já sabe, né? É só você pedir para criar e especificar aqui, vamos chamar de CRUD, ok? A mesma coisa vamos fazer aqui no alterar. No alterar, olha só, pessoal, log I, tab, alterar, cliente. Log I, tab, alterar, né, deletar, cliente. E aqui por último, log I, listar, clientes, no plural, ok? Listar clientes. Muito bem. Aí, pessoal, como que a gente usa isso agora, né? Eu vou lá na classe main, olha só. Vou criar um objeto cliente, vou chamar de objeto mesmo, tá? Objeto cliente, né? E aqui eu crio, né, uma instância do cliente é igual a new cliente, ok? E vamos supor que eu tenho aqui, ó, cliente.setNome igual a amado, ok? E cliente setEmail igual a teste arroba qualquer e-mail.teste.com.br. Muito bem. Aqui eu tenho a opção de incluir, ó, objeto cliente ponto, olha aqui, ó, alterar, deletar, eu vou pegar o incluir. E assim eu consigo fazer a inclusão do cliente. Vou rodar no meu celular para você ver. Olha só, pessoal, rodando aqui no celular, a gente consegue ver que o método incluir foi o único que nós executamos aqui, né? Ele foi realmente executado e a única coisa que ele faz é imprimir o log incluir cliente. Essa mensagem aqui, ela poderia ser uma mensagem tratada com base na ação de salvar no banco de dados. Se conseguiu salvar, devolve true, né? Caso contrário, devolve falso. E se eu quisesse utilizar os outros métodos, né, pessoal? Por exemplo, alterar. Alterar, ok? Se mandar executar aqui, ele vai executar novamente, vai colocar aqui incluir cliente e alterar cliente. E com isso a gente padronizou. Lá no nosso produto, por exemplo, ó, eu posso muito bem aqui, ó, alterar cliente e incluir cliente. Aqui, se fosse produto, produto, objeto, produto, né? Aí vamos instanciar aqui o nosso objeto produto igual a new produto, ok? Perfeito. Né? E vamos criar agora aqui um produto qualquer, ponto setNome, vamos chamar de HD SSD, ok? 1 TB. E objeto produto set fornecedor, vamos colocar aqui o fornecedor como sendo, por exemplo, a Dell. Ok, pessoal? E aí, objeto produto ponto, eu tenho aqui os mesmos métodos com seus respectivos nomes. O programador não consegue alterar esse nome, ok? Porque isso está lá na interface, né? Ele não vai alterar. Então vamos colocar aqui o deletar, ok? E vamos colocar o listar,
só de exemplo mesmo, né? Listar. Quando a gente rodar o aplicativo, ele vai colocar para nós aqui as informações. Está padronizado. Na verdade, aqui do produto eu não coloquei, no produto aqui eu não coloquei, né? É o deletar e o listar. Então vamos colocar aqui, ó, log i, tab, deletar produto. Produto, vamos lá. Produto, ok? E no listar, log.i, ok? Tag, né? Aí vamos colocar aqui listar produtos, ok? Ponto e vírgula no final, né? E vamos colocar vírgula aqui e vamos criar esta tagzinha que ela não está criada. Vamos chamar também de CRUD, certo? CRUD, beleza. É só mandar rodar. Ele só colocou aqui o cliente, embora ele executou os métodos, porque eu não tinha colocado o log lá. Ok, pessoal? Faltou colocar esses dois logs, né? Porque aqui nós estamos usando deletar e listar, e aqui agora deletar e listar tem log, tem comportamento, existe uma regra de negócio, você pode pensar dessa forma. Listou e está aqui, ó. Produto, deletar, produtos, listar. Perfeito. Entendeu, pessoal? Então, o que acontece? Se eu criar outra classe e precisar utilizar a interface, eu sou obrigado a implementar os métodos e fazer o override. Nesse momento aqui eu não vou entrar em detalhes técnicos, ok? Mas nós vamos voltar a falar sobre herança, sobre sobrecarga de métodos, sobre override, sobre interfaces, etc. Tá legal? Agora o que eu quero que você faça? Eu quero que você faça exatamente o que foi feito aqui. Crie um projeto, aula, nivelamento, interface. Crie a nossa interface. Lembrando, né, que você vai colocar o nome do método e mais nada. Ela tem que ser interface. Observe aqui, utilize este recurso do Android Studio para ver se está tudo certinho, né? Crie uma classe, implemente a interface. Você pode criar uma classe cliente, exatamente como foi feito aqui. Implemente os gets e setters e coloque lá o log no corpo dos métodos. Só para você ver como é que faz, né? Olha aqui, ó, log e tab. E aí, cliente. Ok? Pronto. Quase você não vai errar a digitação aqui. Tá certo, pessoal? Faça isso, por favor, porque é muito importante que você entenda. Na próxima aula, nós vamos aprender o seguinte: como que eu passo um objeto para cá? Como que eu pego aqui, olha, incluindo o cliente nome, né? Aí eu vou colocar o nome do cliente aqui na frente, ó. Né, o get nome, por exemplo, o get nome. Ok? Eu vou até executar aqui para você ver que ele vai colocar nulo. No incluir, este aqui, ó, incluir, aqui na frente ele vai colocar nulo, porque eu não passei o objeto, eu só criei. Na verdade, vamos ver, eu acho que ele vai colocar nulo de qualquer forma. Vamos ver se ele vai colocar nulo. Ah não, ele colocou aqui, ó, mado, ok? Beleza, ele colocou mado. Por que ele colocou mado, né? Porque eu setei aqui, olha. Tá certo? Só que nós vamos fazer de uma outra maneira, uma maneira mais inteligente. Eu vou forçar aqui na interface que eu sou obrigado a passar o objeto. Qualquer objeto. Qualquer. Eu posso passar na mesma interface aqui, ó, eu vou dizer, tanto faz se é cliente, tanto faz se é produto. Tanto faz se é um HD antigo, de 3 polegadas e meia, com 256 GB de capacidade, e uma interfacezinha USB aqui antiga, ou se é um HD de 1 TB mais moderno, não interessa, ok? Eu vou passar de uma maneira especial, algo genérico aqui, que ele vai ser capaz de entender, ok? Beleza, pessoal? Refaça o que foi feito, na próxima aula você vai ver um negócio sensacional. Até lá, tchau, tchau.